leitores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabi e hoje nós vamos conversar sobre um livro nacional, um livro de contos muito bom, chamado Sob o Signo de Aquário, do Eduardo Lana, pela editora Nauta. Esse livro aqui eu li recentemente e foi uma leitura extremamente envolvente e diferente, e é um livro muito original que eu fiquei realmente encantada pela qualidade das histórias, das narrativas, da escrita do Eduardo. O Eduardo é professor de história, pesquisador, um estudioso. Eu vou deixar o Instagram dele aqui aparecendo e na descrição do vídeo também. Vale a pena acompanhar o trabalho do autor. Esse aqui é sua primeira obra de ficção, né? É um livro de contos. E ele já começou muito bem, né? Ele até diz aqui no prólogo que sente um pouco de inveja dos escritores de ficção pela sua liberdade de criar o que quiserem. E ele criou então essas 5 histórias que formam sob o signo de Aquário, sendo sob o signo de Aquário uma delas, um dos contos. Esse livro aqui, ele traz histórias muito distintas, personagens diferentes. Ele vai abordar diferentes momentos da história universal, né, principalmente mais próxima, na América Latina. E todas as histórias, elas têm uma liga, algo que faz com que esse seja um livro muito sólido, uma reunião muito sólida de contos. Foi organizada de uma forma muito interessante, sabe? Os contos, eles seguem ali um ritmo e faz com que o leitor fique intrigado de saber o que mais o Eduardo vai inventar. E fiquei muito feliz, né, com o resultado aqui. Então, essa liga que une os contos é realmente o teor histórico e filosófico, as questões políticas, sociais, culturais. É algo muito forte, algo ao que o autor se debruçou de verdade, fez uma pesquisa, colocou todo o seu conhecimento. Não são histórias rasas, longe disso, são histórias até um pouco mais longas, né? O livro tem 220 páginas e são apenas 5 contos, então eles são contos um pouco maiores do que eu pelo menos leio, mas são histórias com começo, meio e fim, e são histórias realmente que pegam esse lado da história, o que eu achei muito legal, porque eu não leio muito livro histórico, então tem coisas que eu não sabia. Aqui o primeiro conto, Os Canalhas, que eu achei sensacional, eu achei que abre o livro de uma maneira muito boa, muito instigante, que faz com que esse conto ele dá o tom do que vem a seguir. E isso é maravilhoso, porque ele já mostra ali que o autor ele vai se apegar a eventos históricos, que ele vai ter uma crítica ali social, um choque cultural. E esse primeiro conto a gente acompanha esses 2 personagens, o Fernando e a Cecília, que são bem jovens e eles resolvem comprar um terreno. Então, esse livro aqui, esse conto,
ele vai falar sobre a Lei de Terras de 1850, né? Ele se baseia ali naquela Lei de Terras, onde as pessoas só seriam donas de suas casas se comprassem, né? Não teria não teria outra possibilidade, elas teriam que comprar as terras. Então esses dois personagens, eles compram um terreno nessa cidadezinha, Santa Inocência, que até é um pouco intrigante e interessante esse nome dessa cidade, Santa Inocência, porque as pessoas que vendem esse terreno para esse jovem casal são tudo menos inocentes, né? São pessoas, homens bem-sucedidos, de famílias riquíssimas, que vão então. A gente não entende mais ou menos o que vai acontecer, mas quando acontece, a gente entende que esses personagens, esses protagonistas, serão ludibriados, tentarão ludibriá-los, enganá-los, fazer com que eles percam o que eles tanto lutaram para conquistar, que é o terreno. Então, eles demoram alguns anos para construir a casa e quando voltam para essa cidade para construir, descobrem que não vão poder, porque esses donos eles querem fazer um acordo e esse acordo é algo totalmente escabroso, assim, fazer uma troca, e essa troca os personagens iam perder tudo. Então, a gente acompanha esse personagem do Fernando nessa tentativa de reaver o que é dele, de tentar provar que ele é dono daquilo, que eles são donos daquilo, que eles vão sim construir, que e esse personagem ele passa por questões muito intensas assim, né, emocionais, porque ele se vê ali no limite dele, porque ele se vê numa situação que ele não vê uma saída ali muito clara, né? Então ele tem que lutar realmente pelo que é dele. E isso dá o tom das outras narrativas, porque a gente vê essa dualidade, esse embate, né, interno e externo. Esse embate interno de você lutar ali contra as suas emoções e lidar com suas emoções, e externo de você ter que ter um embate com o outro, né? De você ter uma discussão, de você ter que ir ali além da razão. É muito intrigante, é muito interessante. O Eduardo ele criou esses personagens, essas situações de uma maneira que deixa o leitor assim ansioso, sabe? A gente fica perguntando como o personagem vai sair dessa, né? O que vai acontecer? E é muito bem feito, gente. Nossa, a forma como o Eduardo ele criou essas tramas, ele desenvolveu tudo isso de uma forma muito inteligente, né? Muito madura, e a escrita já muito madura, a gente vê que ele realmente se doou muito a essas histórias. Então, a gente acompanha também os movimentos e os fatos históricos, né? Nessa cidadezinha de Santa Inocência, a gente vê que tem suas origens no século XVIII. Ele fala sobre as guerras guaraníticas, fala sobre, como eu falei, a Lei de Terras de 1850. Então, depois a gente tem mais fatos históricos ao decorrer da narrativa, né, que vão dando o tom.
Então, eu achei uma obra muito bem feita, eu achei uma obra que, como primeiro livro ficcional, começou realmente com o pé direito. E os outros contos, gente, também são maravilhosos. Esse eu resolvi falar mais desse primeiro porque é o que abre e, como eu disse, é o que dá o tom das outras narrativas. Mas o segundo conto, chamado Noite de São Pedro, foi, eu acho, o que mais me tocou de uma forma mais pessoal, assim, por falar de uma violência física, psicológica contra uma mulher, né? Essa mulher ela sofre com esse marido e pelas convenções sociais e por tudo mais, ela não consegue sair dessa situação. E é meio desesperador, mas o final é maravilhoso e eu amei o final. A gente tem o conto Redenção, que vai falar ali sobre um momento de guerra, um momento de embate político, um embate entre pessoas que estão lutando. Então, tem esse embate mais, né, emocional e também o físico, né? Sobre o signo de Aquário, é um conto fenomenal também. Com personagens, né, personagens femininas assim bem diferentes que brilham muito no livro. E o último conto também é um grande favorito, que é O que Vale a Liberdade. E vai falar sobre o sistema educacional, mas ali muitos anos atrás, só que de uma forma que a gente vê que são coisas que acontecem ainda hoje, né? Tudo aqui são coisas que poderiam acontecer ainda hoje. A questão das guerras, dos embates políticos, de terras, né, principalmente, a violência, a questão de posse. Então, são coisas que não estão fora do radar, né? São coisas que poderiam sim acontecer. E esse livro aqui, ele mostra essas situações mais difíceis, mais complexas, com personagens complexos, de uma forma que, ao mesmo tempo que é mais didática, que a gente aprende muito lendo, que é sensacional, eu adoro aprender, eu adoro ter esse contato com coisas que eu não sabia, né? E passar a entender melhor as questões históricas e sociais. Tem esse lado mais didático, mas não é chato, não fica maçante, fica envolvente, é fluido. Tudo bem que a gente tem todas as questões mais pesadas e tal, mas é um livro muito bem escrito, né? O Eduardo ele escreve muito bem e eu fiquei realmente muito feliz quando eu li o livro. E uma resenha escrita que eu fiz para ele, mas eu queria fazer esse vídeo para ser uma forma de explicar mais e ter mais tempo de explicar, né, do que o livro se trata, de convencer vocês a lê-lo, porque é um livro sensacional, é pouco conhecido ainda, mas eu acredito que é um livro que vai ganhando aí sua força, sua fama, e é muito merecido que ganhe realmente, porque o trabalho do Eduardo é muito bem feito. É um trabalho que me deixou impressionada e que eu quero que outros leitores tenham contato, porque é um livro muito bom. Então fica a minha indicação, foi uma das leituras mais fascinantes que eu fiz esse ano até agora. Tem essa capa belíssima, né? É um livro completo, tá? Eu achei um livro completo, eu não senti falta de nada, de final mais fechado, de um desenvolvimento a mais. Eu achei um livro
muito completo, começo, meio e fim, cada conto, cada um dos 5 contos apresentam histórias bem completas, mas também deixam pontos para a imaginação do leitor, o que é muito importante em contos, né, gente? Então, amei esse livro, né? Como vocês bem podem perceber. Recomendo fortemente. Sigam o autor nas redes sociais. Como eu disse, eu vou deixar embaixo o arroba dele no Instagram. Sigam o Eduardo, acompanhem o trabalho dele, um trabalho impecável. E espero que ele continue escrevendo ficção. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um pouquinho desse livro. Eu amo falar sobre ele. E é isso, gente. Leiam sobre o signo de Aquário. Vou deixar o link para compra também do livro para vocês comprarem e apoiarem a literatura nacional, gente. Autores que estão aí com seus primeiros livros, que estão tentando buscar um espaço aí para suas obras. É muito importante que a gente apoie. A Nauta é uma editora pequena, editora aí que vem crescendo. Então, acompanhem, leiam, e é isso. Confiem na indicação e até a próxima.